Rogério, e aí? Manda um abraço aqui, valeu. Valeu. Pronto. Está apresentado Mr. Rogério Ceni. Agora a gente aqui que tava falando, né? Darino, tira o olho do zap, porque enquanto ele tava falando, eu tava aqui, rapaz, ó, no meu bloco de notas. É porque não dá pra ver por causa da iluminação, né, Bruninho? Se mudar de câmera, dá pra ver aqui, mas... Eu tava aqui, ó. Mas aqui eu acho que dá pra galera ter uma ideia, ó. Estava aqui com o meu bloco de notas aberto, anotando os principais tópicos da entrevista coletiva de Rogério Ceni, e sendo injustamente atacado por vocês, dizendo que eu não tava prestando atenção no que eu tava falando. Aonde? É que a memória é curta, velho. Já tá variada. Então, se eu não anotar, eu esqueço. Então, aqui eu anotei aqui, ó. Ah, sim, uma coisa que eu até não falei no papo aqui com nossos colegas. Eu gostei muito do fato dele valorizar essa oportunidade de estar aqui. Também acabou sendo uma indireta aos mal informados, alienados, preconceituosos, xenófobos da imprensa nacional, que acham que o Bahia ainda está vivendo na época das vacas magras, que o Bahia ainda está à míngua, né? Dizendo que não entenderam a opção de Rogério Ceni de vir para um time pequeno. Que time pequeno, rapaz? O Bahia está passando uma fase difícil pelos seus próprios erros e está na rabeira da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas como o próprio Rogério falou, e o Rogério falou isso aqui, eu achei muito interessante, o Bahia hoje é a melhor oportunidade para um treinador de futebol no Brasil. Por quê? Tradição, torcida, perspectiva de crescimento e o profissionalismo do Grupo City Xerém no futebol. Tudo bem que esse profissionalismo está sendo posto à prova pela negligência, a verdade é essa, com que eles trataram o Bahia nesse começo. Mas a gente acredita que eles aprendam com os próprios erros. A própria contratação de um profissional experiente em futebol brasileiro, que muda completamente o perfil do treinador anterior, já é uma prova disso, né? De compreensão deste ambiente. Eu também achei interessante quando perguntaram para ele sobre se ele tinha feito novas exigências, né? Ele falou assim: meu irmão, eu tô em Salvador, eu tô no Bahia, né? Tô trabalhando com o Grupo City, o que mais que eu posso querer? Você tem que querer ganhar. E ganhe, viu? E ganhe. A outra coisa também, viu, que a gente não pode deixar passar, que foi uma dúvida de muitas pessoas no Bahia Meio-Dia, se ele ainda estava pensando em reforçar o elenco, mas ele foi textual e dizer que o elenco estava fechado para esse ano. Outra coisa, uma dúvida que ele dissipou, jogou uma pedra em cima. Ele foi textual e repetiu 2 vezes e foi enfático, que ele veio para ser treinador do Bahia. Aquela coisa que rolou aí, por exemplo, Preto Casagrande disse isso, né? Que o Rogério tinha chegado para assumir o cargo de manager, ter autonomia nas contratações, e ele deixou bem claro que na hierarquia do futebol do Bahia ele está restrito à função de treinador. Achei legal também ele ter agradecido a Evaristo, né? Evaristo que postou no Instagram boas-vindas e o desejo de boa sorte para ele, né? Em todas as redes sociais do mestre Evaristo. Olhando para o futuro, né, ele disse que o Bahia, se conseguisse sustentar na Série A, tem muita força para chegar entre os 10 primeiros do futebol brasileiro no ano que vem, né? Falou sobre pré-Libertadores, Libertadores direto. Acho que a ambição tem que ser essa mesmo, né? É o que a gente espera do Bahia a partir do ano que vem. Like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Em que ele diz que respeita o modelo de jogo do City, que tem as suas próprias preferências em montar o time dele, mas que o momento é de simplificar para se beneficiar a longo prazo, né? E ter competitividade e marcar pontos. Eu achei que esse foi um posicionamento que marcou bem a diferença de mentalidade de Renato Paiva para Rogério Ceni. Porque o outro parecia que estava preocupado em implementar o padrão de jogo do City, em dar satisfação a Manchester de que ele estava seguindo as diretrizes desse padrão de jogo e estava pouco se importando para o time afundando na tabela. O outro que chega diz o seguinte, que respeita, obviamente, as diretrizes de jogo do City, que as ideias dele casam com a do Grupo City. Aliás, esse foi um dos motivos para ele ter sido escolhido, mas que o momento é de quê? De calçar as sandálias, ou melhor, as chuteiras da humildade e jogar um futebol mais simples e mais eficiente. Isso, para mim, foi a fala mais importante de Rogério Ceni, que sinaliza uma ruptura quase que total com o seu Renato Paiva, que estava sempre apontando para um futuro que nunca chega, né? Não, mas a gente vai insistir, vai dar certo, não sei o que, a bola vai entrar. Já tô aqui esperando, viu? Essa sua bola, Renato Paiva, não vai entrar nunca, né?
falou de Ratão como camisa 9, né? Aliás, mas só que o outro também falava e não botava em prática. Vamos ver se coloca em prática. Deu um afago no chefe Cadu Santoro, quando ele fala que Cauli é mérito do scout, né? Scout, que até outro dia o scout do Grupo City aqui era comandado por Cadu Santoro, diretor de futebol. E uma coisa que Marinho, acho que foi Marinho que falou, né? Ele tá bem embasado sobre os pontos nevrálgicos da relação, pontos críticos, né? Da relação da torcida do Bahia com a diretoria de futebol do Bahia e com o antigo treinador, né? Porque ele foi informado que Cadu Santoro está sendo muito criticado pela torcida, né? Teve Cauli, mas também tem o Iago, tem como é? Não, é o isso, Kaique, mas repare, tem uma galera que não deu certo. Entenda, ele teve o subsídio de quais são as críticas da torcida, da formação de elenco, que gastou dinheiro demais. Só que é o seguinte, ele resolveu citar o quê? E não foi coincidência, o principal acerto de Cadu Santoro, que foi tirar Cauli do futebol europeu e é inegavelmente uma das principais contratações do Bahia, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Então ele fez a média com o chefe ali. Uma cornetada no trabalho de Renato Paiva ao valorizar Marcos Felipe. Ele foi perguntado sobre os goleiros, disse que Marcos Felipe está muito bem, está tendo muito destaque, mas que, por outro lado, quando o goleiro está sendo muito exigido, é sinal de que as coisas não andam muito bem com o time, né? Acho que essa foi a crítica, assim, mais ácida ao trabalho do antecessor. Ele tomou muito cuidado, citou pouquíssimas vezes, se eu não me engano, citou só uma vez Renato Paiva, e foi muito cuidadoso, né? Em não fazer críticas ao antecessor, mas deixou claro que a partir de agora, nesse primeiro momento com ele, o comportamento do Bahia vai ser diferente. Ele estava muito bem instruído, ele estava de espírito leve, sabe? O cara chegou aqui, velho, parece que ele chegou aqui zerado, sabe? E consciente das bobagens que ele fez lá atrás, que prejudicaram o desenvolvimento dele ainda maior como treinador, chegou aqui disposto a entender o ambiente, o ecossistema onde ele está inserido, procurou entender quais são as máculas, né, dessa relação incipiente do Bahia com o Grupo City, fez acenos interessantes nesse aspecto, né? O próprio fato dele dizer que o time vai jogar de uma maneira mais simplificada mostra, assim, uma consciência de que ele sabe que tem boa parte da torcida que tá de saco cheio desse negócio dessa carteirada de Renato Paiva. Não, mas estamos estabelecendo o padrão de jogo do Grupo City e fomos entrando, né? E é algo que o outro não tinha. Esta sensibilidade com o sentimento do torcedor, a ponto de ficar fazendo chacotinha e deboche em algumas entrevistas coletivas e tudo mais. Então, assim, o saldo para mim é de uma primeira impressão muito positiva, né? De um cara que chegou consciente dos desafios e priorizando essa questão da comunicação, sabe? Você não pode sentar ali numa entrevista coletiva e achar que todo mundo tem que se dobrar a seus faniquitos, a sua má vontade, a seu mau humor, sabe? Assim, você tem até o direito de fazer isso enquanto o cara que está ali respondendo as perguntas. Agora aceite as consequências de tudo que você está falando e fazendo. E não venha como o outro vinha e dizia, fui mal interpretado. Porque era uma metralhadora de giratória nas coletivas, aí diante da repercussão, dava um passo atrás. Olha, é porque tem pessoas que estão desvirtuando o que eu estou falando. Então, parece que Rogério Ceni desse mal não vai padecer. Evidentemente, são apenas palavras. Palavras têm força, né, têm poder, influenciam, né, Billy? Eu tinha a impressão... Agora rapidinho, só para eu não perder esse raciocínio. Porém, são apenas palavras, né? Agora, vamos a outra parte da relação, que é a parte determinante da relação com a torcida, porque não adianta ser simpático, fazer resenha e a bola não entrar, né? Então, agora que ele faça a segunda e mais importante parte do trabalho, que é dar consistência, equilíbrio e identidade vencedora ao time do Bahia, porque a gente não aguenta mais somebody love, Baratino, promessas ao futuro. O futuro do Bahia é agora. Rogério Ceni falou, se cair, anda vários passos para trás. Se permanecer, o futuro que a gente espera já começa a fazer um aceno pra gente no ano que vem, nas próprias perspectivas do treinador, que falou, não, se o Bahia permanecer, ano que vem tem todas as condições para estar entre os 10 primeiros do futebol brasileiro. Então, que cumpra-se, né? Que o Bahia passe a priorizar o agora, sobreviva e ano que vem dê o salto que a torcida espera e merece, porque a gente não aguenta mais somebody love, Baratino e sofrimento. Boa sorte, Rogério Ceni.